Vamos abrindo a Bíblia, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, vai passar para você nos monitores aqui os versículos, e agora eu só preciso isso de você, atenção máxima, não só você que está aqui na igreja, mas as pessoas que estão em casa. Diz assim a Bíblia Sagrada: e o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Isso aqui começa a pregação, ó. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, o diabo também vai se levantar contra a gente. E como é que é qual que é o propósito do diabo quando ele se levanta? Ou na vida financeira, ou na saúde, ou no casamento, na vida sentimental, no ministério, até na mente. Qual que é o propósito dele? Através da onde que ele vai se levantar contra mim? Então diz que foi levantado, você viu no versículo 2 agora, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem. É a primeira coisa que eu quero falar. O diabo ele vai tentar agredir bastante os nossos olhos. Esse é um dos canais que o diabo usa dos nossos 5 sentidos, porque através dos olhos ele pode prostrar você. Através dos teus olhos, conforme que você vê, ele pode acabar fazendo você se render à circunstância, você acabar se entregando, você ficar no estágio de rendição. Eu vejo muitas pessoas que surgiram situações na vida delas, e elas olharam a situação, a circunstância era muito difícil, muito complicada, e a pessoa acabou se entregando, a pessoa se rendeu. Então o diabo, sim, pessoal, ele vai tentar agredir os nossos olhos, ele vai tentar mostrar coisas nos nossos olhos, para que nós venhamos nos entregar diante da situação. Mas não é só isso não, pessoal. Olha só o que diz no versículo 4 agora: e nisto arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa e tal, vos prostrareis e adorareis. Então não é somente os olhos, mas é também o que, pessoal? Os ouvidos. O demônio sempre vai estar tentando agredir os nossos olhos e os nossos ouvidos, colocar coisas diante dos nossos olhos para que nós venhamos nos amedrontar, venha tentar colocar coisas, venha falar coisas aos nossos ouvidos para que a gente possa se assustar. Quando a pessoa ela vai no doutor, ela vai até o médico, ali está o exame para os olhos, daqui a pouco o doutor começa a falar algumas coisas para os teus ouvidos. Você vê esse período que nós passamos seríssimo agora de pandemia. O que fez as pessoas, a maioria das pessoas se prostrarem? O que elas assistiram na televisão. Então botavam imagens, e junto com as imagens da televisão também vinha o noticiário, as coisas faladas. E o que teve de gente que se prostrou, o que teve de gente que se rendeu e se apavorava e se assustava, e aquele negócio todo. Por quê? Porque o diabo gosta de se levantar dessa maneira. Ele vai se levantar sempre tentando atacar olhos e ouvidos. Quem lembra da história, acredito que todo mundo aqui saiba, né? Até criança conhece essa história do Davi e do Golias. Você lembra? O Golias era alto, e além de ser alto, ele ficava desafiando as tropas de Israel com palavras. E ele ficou 40 dias desafiando as tropas de Israel. Então todas as pessoas que chegavam lá e olhavam para o tamanho do Golias e escutavam o que ele estava falando, as pessoas se prostravam, as pessoas se rendiam. Todos eles ficavam com medo e não aceitavam, não iam para a luta contra ele. Mas quem que venceu o Golias? Não, foi um rapaz, o único, que chegou lá e não se deixou levar por aquilo que estava vendo, e não se deixou levar por aquilo que estava. O que derrubou foi esse. Esse foi o que derrubou o Golias. Não tem mistério, pessoal. Não tem mistério. Você quer vencer um levante do diabo? Você quer vencer um momento que Satanás se ergue contra você? Pastor, eu quero vencer. Cuidado com os teus olhos, com os teus ouvidos. Você toma bastante cuidado em dias difíceis com o que te falam e o que você está enxergando. Porque se você não se cuidar, vai acontecer com você exatamente, pessoal, o que diz no versículo 7, ó. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, eu não vou ficar lendo aqui todos esses instrumentos aqui, né? E a Bíblia diz: se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A Bíblia diz que foi geral, todos os povos de todas as línguas. Então, na verdade, ele conseguiu ter um êxito muito grande, o Nabucodonosor.
Ele levantou essa imagem para os olhos, ele tocava essas músicas para os ouvidos, e ele acabou pegando esses dois canais dos 5 sentidos. Não sei se você concorda comigo. São ou não são 2 canais dos 5 sentidos? Então ele pegou esses 2 canais, plugou as pessoas, e as pessoas acabaram se prostrando. Mas existia uma ameaça muito interessante. A ameaça está no versículo 6, que eu não li para você. Porque a pessoa que não se prostrasse diante daquilo que estava vendo, diante daquilo que estava ouvindo, olha só o que eles ameaçaram. E era uma ordem, era uma ameaça. Ó. E qualquer que não se prostrar, qualquer pessoa que não se render, qualquer pessoa que não aceitar a imagem e essa música, né? E não se prostrar e não adorar, será lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. E aí vem aquele coisa que eu sempre digo para as pessoas que eu não vou pregar essa mensagem. A gente não é muito bom com fogo. Você já experimentou colocar a tua mão no fogo, não? Aperta, tomara que não, né? Por quê? Porque a gente queima. E se a pessoa cair dentro de uma fornalha de fogo ardente, o que acontece com a pessoa? Ela vai morrer, irmão. A pessoa vai morrer. E se não morrer, a pessoa vai ficar toda deformada. Ela vai ficar, sabe, vai ficar, enfim, né? Então o que acontece? O diabo sempre vai tentar colocar no seu coração uma situação que vai trazer um medo por causa da morte. Sempre por causa da morte. Quando uma pessoa espirra, ela fica apavorada, assustada? E quando sabe que tem câncer? Viu? Eu estou te falando. A ameaça do demônio é só tentar colocar medo em você de morte. Então ele colocou lá um negócio que era a morte. Porque a gente não tem capacidade de entrar no fogo, pessoal. A gente não tem essa capacidade de entrar no fogo. Então você consegue entender isso aqui que o pastor Mike está pregando? Então foi aquele negócio de morte. E aí o pessoal, tudo, né, com essa ameaça de morte, o pessoal acabou então se prostrando. Mas olha só o que disse. Logo depois que todo mundo se prostrou, veio uma notícia para o rei Nabucodonosor. Ele estava todo feliz, que todo mundo estava se prostrando a ele, que todo mundo acabou obedecendo a ele, aquele negócio todo. Mas no versículo 12 diz: existem uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Diga aleluia. O que significa aqui? O que é não fazer caso de ti? Esse pessoal, parece que eles não estão vendo e parece que eles não estão ouvindo a mesma coisa que os outros, porque eles não estão fazendo, eles não estão se comportando, eles não estão se posicionando que nem os outros. Então, eles são diferentes. Eles têm uma diferença muito grande. Você conhece na Bíblia Sagrada um texto que diz, né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Então isso aqui é para crente. Quando o inimigo se levanta contra a minha vida e a sua vida, nós precisamos encarnar esses personagens da Bíblia Sagrada. Aqueles que vão olhar o que os outros olham, vão ouvir o que os outros ouvem, mas não vão se comportar igual. O nosso comportamento, ele tem que ser muito diferenciado quando o diabo se levanta contra a gente. Então, quando o inimigo ele se levanta contra a minha pessoa, sua pessoa, quando o diabo vem fazer qualquer coisa, você precisa se comportar que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Como é que é esse comportamento? Está lá em Isaías 42, versículo 19. Olha só o que diz Isaías 42, 19. Ó. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? Quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor? E agora atenção, hein? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. E ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. Mais uma vez está falando sobre esses 2 canais, dos olhos e dos ouvidos. Então aqui está falando que o servo de Deus, ele enxerga, mas é como se aquilo ali não vai fazer caso daquilo. Então não vai se desesperar, não vai chorar, não vai ficar com medo, não vai se frustrar. Vai escutar alguma coisa, mas vai fazer isso, é como se não tivesse escutado. Então eu vejo, mas não levo em consideração. Eu ouço, mas não deixo aquele negócio entrar no meu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 20, matéria nova para você, não preguei aqui, né? Diz assim, ó, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Versículo 21, não as deixa apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Mais uma vez está falando sobre esses 2 canais, os olhos e os ouvidos. Quem é de Deus, ele inclina os ouvidos para a palavra de Deus. Ele não tira os olhos da palavra
de Deus. Então aquilo que o homem possa vir o homem ou o diabo vem apresentar para a gente não faz caso, a gente não leva em consideração, porque nós enxergamos diferente e nós ouvimos diferente. A gente ouve Deus e não o que o homem e o diabo está falando, a gente enxerga Deus e não o inimigo. Então é isso que está registrado até aqui nesse momento. Então a Bíblia Sagrada diz que eles não se prostraram. Então parecia que eles tinham algum problema, enfim, né, porque o Nabucodonosor não sabia o que estava acontecendo. E isso aqui agora é forte, versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, aleluia, tomara que você deixe o diabo bem brabo. Porque se você está deixando o diabo brabo é porque você não está igual aos outros. Então você vê que o Nabucodonosor não ficou furioso com quem obedeceu ele. O Nabucodonosor ficou furioso com quem era diferente, com quem não deu bola para aquilo, quem não estava nem aí para aquilo que estava vendo, para aquilo que estava ouvindo. E ele ficou furioso, e isso é mais forte ainda do 13. Ó. Então Nabucodonosor, irado, mandou chamar. Tomara que você chame a atenção do Nabucodonosor. Ai não, pastor, cruz credo, imagina eu ficar chamando a atenção do diabo, eu não quero isso. Se você não está chamando a atenção dele, porque você é dele. É de pensar. Não, eles estão chamando a atenção, o Nabucodonosor está furioso, porque eles não estão se prostrando. Você tem que chamar a atenção do demônio, irmão. Você não é igual aos outros. Você se posiciona e se comporta diferente em dias difíceis. Agora olha só o que aconteceu. Ele mandou chamar o Sadraque, Mesaque e Abednego. E no finalzinho do versículo, no 14, desculpa, e falou Nabucodonosor, ele perguntou assim, ó, é verdade? Tem uma tradução que fala assim, ó, é de propósito o que vocês estão fazendo? Quer ver que está escrito assim, ó, é de verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Você viu o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, eu não estou entendendo vocês. É de verdade? Não, porque deve estar mentindo. É de propósito vocês estão fazendo. Não pode. Uma pessoa de sã consciência, ela não faria isso. Vocês estão com problema de audição? Vocês estão com problemas de visão? Vocês não estão enxergando o que os outros estão enxergando? Vocês não estão ouvindo? Vocês não enxergaram a fornalha de fogo ardente? Vocês não foram ameaçados? Vocês são loucos? Vocês têm um problema mental? Porque ele não estava acreditando. Ele não estava conseguindo acreditar que esse pessoal estava fazendo isso. Porque ele tinha ameaçado, mas tem mais. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, olha só o que diz, 1 Coríntios 2, 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Nabucodonosor, como homem natural, ele não estava conseguindo compreender o comportamento deles. E aí o que acontece? Quando ele disse, eu quero entender vocês, eu não vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente, mas ó, eu estou fazendo um teste com vocês. Vocês vão ter que se prostrar agora, aqui na minha frente. Se o pessoal está mentindo, porque de repente estão mentindo de vocês, e eu não quero jogar com as pessoas que o pessoal mentiu sobre vocês. É verdade que vocês fizeram? E aí ele falou um negócio, ó, vocês têm que estar agora, se preparar agora, nesse exato momento, se preparem para se prostrar, senão vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente. E no final do versículo 15, ele fala um negócio muito forte no final do 15, ele diz assim, ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Qual que é o ponto depois da palavra mãos, qual que é o ponto que tem aí? De quê? De interrogação. O que é uma interrogação? Ele está fazendo uma pergunta, e uma pergunta exige uma... Tá, mas essa pergunta ele está fazendo para Sadraque, Mesaque e Abednego ou para Deus? Pensa bem, ó. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa pergunta ele está fazendo não é para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele está duvidando de Deus. E vou te falar quem fez um dia essa pergunta também na Bíblia. O Golias, antes de atacar o Davi, ele falou assim, ó, quero ver o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Você sabe quem falou isso aqui também? Senaqueribe, para o rei Ezequias, assim, ó, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, porque eu já acabei com todos os deuses das outras nações, eu acabei com as estátuas deles, e agora chegou a vez de vocês. Quem é o Deus? Toda vez que alguém coloca em cache a fé de alguém que serve a Deus, dizendo, quem é o Deus que vai te livrar? Quem é o Deus que vai mudar? Quem é o Deus? Tomara que façam isso contigo, porque não estão perguntando para você, estão perguntando para o Deus que você serve. E Deus vai se manifestar, porque se está perguntando para Deus, Deus vai descer e Deus vai fazer a obra.
Tomara que um dia um doutor chegue para você assim: eu quero ver o Deus que vai te curar. Tomara que um dia um advogado chegue assim: eu quero ver o Deus que vai liberar essa causa. Tomara que um perturbado, um ateu, um dia diga assim: eu quero ver o Deus que vai mudar essa pessoa. Não vai mudar nunca, quero ver o Deus. Tomara que pergunte isso, porque quando perguntar isso, não está perguntando para você, está perguntando para o Deus que você serve. E você vai ver, porque ele perguntou quem é o Deus. Aí o Sadraque, Mesaque e Abednego fala assim: olha, no versículo 16, sobre isso aí, ó, o rei, ele diz, né? Quanto a isso a gente nem vai responder. A gente não precisa responder, você está perguntando para Deus, a gente não vai te responder. Mas eles falam um negócio muito legal agora. Ele diz assim, ó, versículo 17: se o nosso Deus, a quem nós servimos, se ele quer nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente da tua mão, rei. Se ele quer, ele vai livrar. Aí diz assim, ó, mas se ele não quiser livrar, fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Nossa, irmão, esse pessoal aqui, irmão, é de tirar o fôlego, né? É de tirar o fôlego. Eles falam assim, ó, se o nosso Deus, ele quer nos livrar, amém. Mas se Deus não quiser livrar, amém também. A gente não vai mudar. A gente não vai mudar. Ou seja, a gente não vai se prostrar nem ao que está vendo, a gente não vai se prostrar ao que está ouvindo. Então a gente não vai retroceder, a gente não vai mudar de jeito nenhum. É bem como está lá em Jó 22, versículo 28, né? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Fica firme, irmã. Fica firme, irmão. Ainda que você seja uma pessoa hoje que você está passando um momento assim difícil na sua jornada, um momento difícil na sua vida, você está sendo desafiado, desafiada, não se prostra. Não se prostra, porque ele diz assim, ó, determinando todo o negócio, fica firme, a luz vai brilhar nos teus caminhos. Foi exatamente isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eles estavam firmes, firmes, irmão. Sabe o que é isso? Firme. E eu até botei aqui no versículo 17, né? Que foi o que eles fizeram no 17 e no 18. Eles falaram em outras palavras: nós estamos nas mãos de Deus. Se ele quiser livrar, amém. Se não quiser livrar, amém. Por que você não fala para as pessoas? Se Deus quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito. Eu não vou mudar. Eu estou na mão de Deus, mano. Eu estou na mão de Deus, não estou na mão do Nabucodonosor. Não, agora com medinho daquilo que eu vi, com medinho daquilo que eu ouvi, agora eu vou mudar. Não, não vou mudar não. Eu vou continuar firme. E o mais importante, quando a gente é desafiado, geralmente a gente vai para um cantinho e ora. Ai meu Deus, olha só o que estão fazendo comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram alguma oração? Então eles não falaram com Deus. Fala bem alto comigo todo mundo, falaram de Deus. Você sabia que quando você está bem firmado na palavra, você não precisa nem orar? É só você confessar na cara da pessoa que está te desafiando que Deus é contigo. Não precisa você fazer oração, irmão. Para que você ir lá orar? Ai meu Deus, tu viu que Nabucodonosor disse, ele vai jogar a gente na fornalha. Eles nem fizeram oração, irmão. Eles só olharam para o Nabucodonosor e disseram assim, ó amigo, ó, se Deus quer livrar a gente, ele vai livrar. Se ele não quiser livrar, ele não vai livrar. O negócio é com Deus. Agora, eu e os meus amigos aqui, a gente não vai se prostrar. Nenhum momento eles falaram com Deus, eles falaram de Deus. Não tenha vergonha de confessar Deus diante das pessoas. Não tenha medo, sabe, de colocar Deus na tua batalha. E como eu disse, quanto mais firme você tiver, é quase, sabe, não precisa orar. Nesse momento aqui, lá que você... Não estou desfazendo a oração, pelo amor de Deus. O pastor Mike falou que eu não preciso orar. Mas quanto mais convicção você tiver, na hora que você é atacado, menos você vai precisar orar. É só você falar de Deus e acabou. Mas tem mais agora, hein? Aí, tá gostando da mensagem, não? Você vai ver o que vai acontecer. Meu irmão, ele ficou bravo. No 19 diz, então se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto. E aí diz mais, ó, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. O que eu tenho para pregar nisso aqui? Se prepare para a cara feia. Toda vez que você for muito de fé, quando você confia muito em Deus, e no momento que está todo mundo prostrado, só você está em pé, e alguém diz assim, tu não vai te prostrar também? Não, não vou. Se prepare para esse tipo de careta aqui, ó. Se prepare para as pessoas fazendo isso aqui para você, ó. Se prepare para a cara brava. Vão ficar bravo com você e deu. Ai, pastor, não quero que ninguém fique bravo comigo, então sirva o capeta. Se eles servissem o diabo, o Nabucodonosor ia ficar bravo com eles? Não.
Nabucodonosor disse, oh, parabéns, se prostraram, vocês também são meus, isso, se prostraram. Agora, eles não se prostraram, então por não se prostrar, ele fez cara feia. E agora eu vou te falar uma coisa mais forte ainda, melhorou para o Sadraque, Mesaque e Abednego ou piorou? Piorou 7 vezes. Diz que aumentou a fornalha 7 vezes mais. Diz que ficou mais quente. Aí o que eu acabo entendendo aqui por essa passagem? Que quando você desafia não se prostrar aquilo que está ouvindo ou aquilo que está vendo, você diz, eu não vou me prostrar, eu vou ficar firme, não melhora, piora. Mas se você ficar firme, Deus vai honrar você. Não se intimide se está piorando mais do que costume. Sabe para que é? É para que o milagre fique mais milagre ainda. Nem sei, anota essa frase. Diga, o milagre vai ficar mais milagre ainda. Irmão, milagre vai ficar... Pastor, milagre já é bênção, né? Já é milagre, né? Não, mas esse milagre vai ficar mais milagre. Vai ser 7 vezes mais milagre. Porque já a fornalha já está aquecida 7 vezes. Mas eles mandaram aquecer quantas? 7. Tá, aí aqueceram. E aí pediram para os homens fortes. Era um pessoal forte assim, foi lá. Forte fisicamente. O pessoal assim, como se fosse hoje um pessoal de academia e tal, né? Eram os soldados da época. Eles amarraram o Sadraque, Mesaque e Abednego e levaram para a fornalha. Eles estavam amarrados. Mas olha o que diz no versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo, não foi o fogo, a chama, que é aquele mormaço, né? A chama do fogo mataram aqueles homens e que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, o pessoal não morreu com fogo, esses caras fortes, morreram com a chama do fogo. O que significa isso? Que tem pessoas, irmão, que se passarem perto daquilo que você está passando, morrem. Não precisa nem cair na fornalha de fogo ardente, é só passar perto. Esses caras fortes passaram perto e morreram. E aqui tem uma coisa interessante que eu quero te falar. Você nunca pode comparar as pessoas. Como assim comparar? Nossa, mas aquele cara forte, só com a chama do fogo morreu. E se você cair lá dentro, pior ainda, aí que você vai morrer mesmo. Bom, você não pode comparar. Eu já vi pessoas dizendo assim, ó, fulano está com câncer. Aí agora fulano também pegou câncer, vai acontecer a mesma coisa. Não vai. Primeiro que não vai acontecer a mesma coisa, porque cada um tem um tipo de fé. Segundo que cada pessoa serve um pseudo-deus. Então tem gente que é idolatria, tem outra pessoa que é feitiçaria, tem outra pessoa que é espiritismo, outra pessoa que é o budismo, e a gente serve a Bíblia. Então já está a diferença aí. Outra coisa, quando surge qualquer situação, cada organismo é um organismo, certo ou errado? Então tem pessoa que pode dar uma reação muito maluca. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. O corpo reage diferente. Vai me dizer que um dia você não usou um shampoo que outra pessoa sempre usa e para você começou a coçar a cabeça e ficou vermelho a tua pele, não foi? Então, quando você passar por qualquer luta na sua vida, você não pode comparar a tua vida com a vida daquela pessoa. E repito, primeiro porque a tua fé não é igual a dela. Então diz que esses homens fortes, diz que eles chegaram perto do fogo e eles morreram. E o Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá dentro. Pastor, o que vai acontecer? Olha isso aqui. Diz que quando eles caíram lá dentro, no versículo 24 diz, então o rei Nabucodonosor se espantou. Irmão, se você ficar firme com Jesus, você vai espantar muita gente. Quem quer saber por que eu não vou espantar muita gente? Porque você não fica espantado com o fogo. O problema é que eu quero deixar muita gente de boca aberto, eu quero deixar muita gente espantada comigo, mas eu me espanto diante da situação. Se você quiser um dia espantar muita gente com o que vai te acontecer, você não é uma pessoa espantada. Você não é uma pessoa amedrontada. Você não pode. Você lembra por que Jesus ele conseguiu acalmar a tempestade? Porque ele era o único calmo dentro do barco. Por isso que Jesus conseguiu acalmar a tempestade, porque ele estava calmo. Os discípulos jamais conseguiram acalmar a tempestade. Você só consegue acalmar uma coisa se você está calmo. Você só vai conseguir espantar uma pessoa, espantar as pessoas, porque você é uma pessoa que você não está espantado, irmão. Você só pode dar para uma situação que você tem. E a Bíblia diz então que eles caíram dentro da fornalha de fogo ardente e o pessoal ficou espantado. Por quê? Ele disse bem assim, o Sadraque, o Nabucodonosor, levantou depressa e disse, bem, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei, é verdade, ó rei. Olha isso, escuta. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
Você sabe por que você vai espantar muita gente? Porque as pessoas vão perceber que você não está sozinho. As pessoas vão perceber que você tem algo a mais contigo, algo maior contigo, porque o que está acontecendo contigo não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque dentro desse fogo é um lugar de morte. O que acontece com uma pessoa que cai dentro de uma fornalha de fogo ardente? Eles estão passeando, irmão. A Bíblia diz que eles estão passeando, e isso mostra que Deus está contigo. Quando no lugar de morte você passeia, quando no lugar que não tem jeito do que fazer, não tem, e ali você vê, as pessoas percebem que não pode estar acontecendo aquilo ali com você. É por isso que eu te falei, domingo as pessoas estão passando aqui no santuário, e aquela senhora, 22 anos, foi diagnosticada AIDS, ela passou aqui no santuário, e ela parou de tomar completamente o coquetel, porque a medicina liberou, porque ela foi completamente curada. A medicina não consegue explicar esse negócio, então dá para perceber que tem o quarto homem da fornalha. Você consegue perceber que Deus está no negócio. E você só consegue perceber que Deus está no negócio porque você consegue caminhar onde outras pessoas não caminham. Então, para as pessoas é a morte. Diga assim comigo, para mim é um passeio. Eu já vi muita gente que foi atacado com câncer e o câncer foi um passeio para ela. Ela passou com o pé nas costas. Sempre teve certeza total que estava curada. Várias vezes o doutor disse, piorou, doutor. Piorou, mas eu continuo bem, eu continuo 100%. Daqui a pouco foi fazer um novo exame e não tinha mais. Não é isso. Para as pessoas onde seria a morte, é um passeio. Eles estavam passeando soltos, nem amarrados estavam. Aí, irmão, vem o reconhecimento. Você sabe que quando isso aqui acontece, logo após isso as pessoas te reconhecem. Porque o Nabucodonosor falou assim no versículo próximo. Ó. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Chamaram eles de quê? Você quer ser chamado de servo do Deus Altíssimo? Mostra que Deus está com você. O lugar onde seria a morte tem que ser o teu passeio. Você não se espanta, você vai espantar os outros. A gente foi chamado para espantar as pessoas, irmão. A gente não tem o chamado, pessoal, para ficar com medo. A gente tem o chamado para colocar o terror no diabo, irmão. Essa é a minha chamada, a sua chamada. De a gente não sabe se impactar com o que está vendo, não se impactar com o que está ouvindo. Essa é a minha chamada e a tua chamada. Pastor, eu não, fico com medo. Então, você está igual aos outros. Igual todo mundo. E aí você não vai ter diferença. E aí diz assim o próximo versículo, ó. Aí ajuntaram-se todos lá, os sápatras, tal, o pessoal tudo, né? E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos, sublinha essa palavra aí na tua Bíblia, ó, se mudaram. Diz que a Bíblia Sagrada que eles nada mudou. Diz que não mudou absolutamente nada, nem cheiro do fogo tinha sobre eles. E é aqui que eu queria te falar. Quando é que você percebe que Deus está com a pessoa? Quando o diabo te ataca e não acontece nada. Quem lembra quando o apóstolo Paulo chegou na ilha de Malta e veio a serpente e picou na mão dele? E ele sacudiu a serpente no fogo. O pessoal pensou, vai inchar e vai cair morto, vai inchar e vai cair morto, vai inchar e vai cair. Mas não aconteceu? Diz que mudou o parecer de todo mundo. Quando o diabo te ataca e não acontece nada contigo, se prepare que as pessoas vão mudar de ideia. Você quer mudar as pessoas, fazer que as pessoas mudem de ideia a teu respeito? No momento de uma luta bem grande, primeiro que você não se impressiona com o que vê e que ouve. Segundo que você não se espanta. Terceiro, que você continua declarando quem é Deus diante da situação. Você não retrocede. E eu vou te falar um negócio. Se você não mudar, Deus vai honrar e nada vai acontecer contigo. Diga comigo de novo. Se eu não mudar com Deus, diga, Deus vai honrar isso. Nada vai mudar na minha vida. Olha que forte o que eu falei agora, irmão. Anota isso, pelo amor de Deus. Se você não mudar com Deus, Deus vai honrar isso e nada vai mudar na tua vida. Isso que está na Bíblia. Diz que não mudou nada. Mas por que não mudou nada? Nem no cabelo deles, não mudou nada no corpo, não mudou nem o cheiro do fogo. Não... Por que não mudou nada? Porque eles não mudaram. Porque eles não mudaram com Deus. O nosso problema é esse. A gente muda muito. Apareceu um caroço, a gente muda demais. Surgiu uma crise, a gente muda demais. Surgiu uma situação, a gente muda. Uns ficam bravos, outros ficam tristes, outros se perturbam, outros se espantam, outros ficam desesperados, outros dão um chilique, outros saem da igreja, outros, sei lá, irmão. E quando você muda, Deus não pode honrar você.
Deus só pode honrar e não acontecer nada contigo, não mudar nada em você se você não mudar. E a Bíblia diz claramente que não mudou nada. Aí você vai ver o que vai acontecer agora. E agora você vai gostar. Olha o que diz, pessoal. Então falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus a não ser o seu Deus. Irmão, tudo que vem do diabo não se rende, tudo que vem de Satanás fica firme até o fim, vai valer a pena. Não queira se prostrar. Eu não aceito isso, não aceito, eu não vou me render. A imagem pode ser alta, o som pode ser alto, mas o Deus que eu sirvo é muito mais alto do que isso. Diga aleluia. Olha que bonito isso aqui agora, pessoal. Aí ele fez um decreto, e no versículo 30, depois que ele faz o decreto, aqui vem o título da mensagem. Ué, pastor, o título da mensagem está no fim da pregação? Tá. O versículo 30 fala assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O que diz a Bíblia Sagrada que o rei Nabucodonosor fez depois dessa vitória, desse milagre sobrenatural que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus fez eles? O rei fez eles prosperar. Então tudo aquilo que não te matou, tudo aquilo que não acabou com você, ainda vai ser o motivo da tua honra, ainda vai ser o motivo da tua prosperidade. Tudo aquilo que não acaba contigo, mas veio para acabar, veio para destruir, parecia que era o teu fim, parecia que não tinha o que fazer, mas se você ficou firme, Deus vai te honrar. Vai ser um motivo vai ficar registrado, você vai ser abençoado. Eu recordo quando o Daniel caiu na cova dos leões, e todo mundo pensou, né? Bom, ele vai cair na cova dos leões, os leões vão comer ele, vão destruir ele. Só que o Daniel não mudou com Deus. Ele continuava orando 3 vezes ao dia, como ele sempre fazia. Ele continuava na presença de Deus. E até o rei, eu lembro até hoje que o rei Dário falou: o Deus a quem tu continuamente serves te livrará, Daniel, e tal, né? E não deu outra. Quando ele caiu lá na cova, o anjo caiu junto. Quando ele caiu não, foi jogado, né? E a Bíblia diz que não aconteceu nada. Quando tiraram o Daniel da cova e os leões não tinham comido ele, Deus fez ele prosperar. Então a prosperidade, pessoal, a honra, vem depois disso. Lembra que eu falei você do apóstolo Paulo agora há pouco, que a serpente picou a mão dele? Quem lembra que eu falei agora há pouco? Você lembra? Então, a Bíblia diz em Atos 28, versículo 10, logo depois desse episódio da serpente, que todo mundo pensava que ele ia morrer, em Atos 28, 10 diz assim a Bíblia: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos prover as coisas necessárias. Então, depois da vitória, ele foi honrado, ele foi abençoado, deram tudo o que ele precisava. Então, se prepare. Depois dessa situação terrível que você passou, ainda vai ser um motivo de muita bênção na sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé toda a igreja? Vamos orar agora? Quem não vai mudar com Deus aí? Não vai se espantar? Então você vai espantar muita gente. Não vai mudar? Então Deus vai honrar e nada vai mudar na tua vida. O ataque vai ser forte, o ataque vai ser terrível. Muitas vezes pode piorar 7 vezes, mas você não se abala, você não se entrega àquilo que você está vendo, você não se entrega àquilo que você está ouvindo. Você é uma pessoa que você não está fazendo caso. Você é uma pessoa que parece que você não enxerga do mesmo jeito, parece que você não vê do mesmo jeito, parece que você não ouve do mesmo jeito. Você se comporta, a sua equidade é comportamento, né? A sua equidade, ela é diferente, ela é notória a todos os homens, porque perto está o Senhor de você, né? Pensa comigo. Vamos dizer que Deus está bem pertinho de mim. Eu sinto Deus, eu sei que Ele está aqui comigo. O meu comportamento vai ser igual da pessoa que não crê nisso? Vai ser igual? Não, o pessoal vai ficar com medo. Aí vai dizer: mas por que você não está com medo? Não, o meu comportamento é notório que Deus está perto de mim. Está lá em Filipenses 4, versículo 5. Filipenses 4, 5. Põe para eles na tela. Você nunca leu esse versículo? Seja a vossa moderação. Tem uma tradução que fala equidade, eu acho que é na normal. Ó, seja a vossa equidade, seu comportamento notório a todos os homens. O que diz aí? Por que o comportamento de Sadraque, Mesaque e Abednego era muito diferente? Porque perto, e eles conseguiram mostrar isso, perto está Deus. Agora eles tiveram que sair da fornalha, porque o Nabucodonosor não foi lá dentro. O Nabucodonosor não disse: deixa eu entrar também, deixa eu lá pegar um foguinho. Não, mandou sair. Ô Sadraque, Mesaque, vem aqui para fora, vamos conversar aqui fora.
Forte, né? Fecha os teus olhos que eu vou te ajudar. Pai, em nome de Jesus, milagres estão acontecendo aqui nessa igreja. Os sinais estão acontecendo. Aqui tem sido um lugar de muita bênção. O pessoal está sendo curado, Jesus. O pessoal está sendo curado, o pessoal está prosperando. E se existe uma força maligna, se existe uma força satânica, algo por detrás dessa situação que essa pessoa está passando. Eu digo agora toda diabetes, a pessoa que está perdendo pontas dos dedos por causa da diabetes, eu repreendo agora em nome de Jesus, esse mal no sangue, essa pressão alta, pressão baixa, essa pessoa que tem um problema respiratório, uma sequela do Covid, uma pessoa que ficou com a sequela na questão do olfato, uma sequela na questão do paladar, até um esquecimento que essa pessoa tem frequente depois do Covid, eu estou repreendendo agora. Essa pessoa que tem um sobressalto no peito, parece que o coração vai saltar pela boca, é uma circunstância que não sai, insiste em ficar nesse joelho, sai desse joelho agora, sai daí em nome de Jesus. Eu estou te repreendendo, eu estou dizendo chega, acabou o domínio agora, toda a força do diabo agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, espírito maldito de loucura, essa pessoa está com um espírito maldito de loucura, é uma perturbação na mente, é uma síndrome do pânico, essa pessoa está com uma situação, sai, vai embora agora. A tristeza, a depressão, espírito do suicídio bate em retirada, é um pensamento doido na cabeça, eu estou dizendo chega, vai embora, esse pensamento de desistir de tudo, de largar de tudo, esse cansaço no corpo maldito, esse cansaço maldito do corpo vai embora, desapareça em o nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus. O Deus que nós servimos continua sendo Deus. Ele continua operando sinais aqui na terra. Ele precisa apenas do nosso comportamento. Ele precisa apenas do nosso comportamento diante da palavra dele. E quando nós nos comportamos corretamente, quando nós nos comportamos de acordo com a Escritura Sagrada, nós somos abençoados. E você fala em voz alta comigo: eu não vou mudar, vou continuar servindo a Deus. Aleluia. Então Deus vai honrar você e nada vai mudar na tua vida. E se o diabo atacou forte, ele vai virar o teu cativeiro, irmão. Todo mundo vai se espantar porque vai enxergar Deus mais uma vez agir na sua vida. E eu declaro, as pessoas vão perceber que você tem alguém a mais. As pessoas vão perceber que você tem algo maior contigo. Não é uma coisa normal, não é uma coisa corriqueira, é uma coisa sobrenatural. Levanta a sua mão para o céu e diga: sobrenatural desça sobre mim. Isso, vem sobrenatural, vem o sobrenatural, o incomum, aquilo que a medicina, foge da medicina, foge das circunstâncias. Diga: é algo extraordinário. Isso, fora de série, algo extraordinário, é fora do ordinário. O ordinário é uma coisa comum, é extraordinário. Vem, 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 vem. Fala comigo: milagre vai ser mais milagre ainda quando 7 vezes fica pior. Isso, milagre vai ser mais milagre. A bênção vai ser mais bênção ainda. A bênção vai ser mais bênção ainda. E você diz: Senhor Jesus, eu tomo posse de cada versículo. Obrigado, Jesus. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê em sinais, levanta a mão. Se prepare que eles estão se manifestando já sobre a sua vida. Eu determino que você vai ser o próximo contando testemunho aqui nesse altar em nome de Jesus. Amém.